Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a este canal. Nós estamos lendo agora o livro de Esther. Convido você, se não for inscrito, a se inscrever no canal. E se você quiser acompanhar a leitura, eu lembro você de acionar ali o sininho para receber as notificações das próximas postagens, ok? Vamos então, neste momento, para o conteúdo de hoje. Esther, capítulo 5. Neste vídeo nós leremos: Esther dirige-se à presença do rei e depois é feita uma forca para Mardoqueu. Passaram-se 3 dias, Esther vestiu-se seus trajes de rainha e foi ao pátio interior do palácio do rei, que fica em frente ao salão do rei. Xerxes estava sentado em seu trono, na grande sala real, de frente para a entrada principal. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão, em sinal de atenção. Então Esther se aproximou e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe indagou: Que é o que tens, rainha Esther? Dize-me, pois, o que desejas, e ainda que seja metade do meu reino, te darei. Veja só, oferecer metade do reino era uma expressão antiga, usual, de promessa sem limite. Os reis orientais antigos eram, em geral, facilmente induzidos pelas paixões a fazer extravagâncias, tanto para o bem como para o mal. Agora se revela quão providencial era o fato de Esther ter ficado em silêncio e não ter revelado sua descendência, pois já teria sido indiciada no plano de Amã, de que nada suspeitava. A soberania de Deus concedera a Esther a beleza e inteligência necessárias para conquistar o favor do rei. Nós vimos aqui no versículo 2, quando viu a rainha Esther ali no pátio, o rei teve misericórdia dela e estendeu o cetro de ouro que ele tinha na mão em sinal de atenção. Aí Esther se aproximou e ela tocou a ponta do cetro. A providência fez com que o rei ficasse devedor de um favor a Mardoqueu na hora crítica, e ainda o fez perder o sono, para justamente na hora mais adequada vir a lembrar-se daquela dívida de gratidão. Capítulo 6, versículo 1 ao 3. Essa mesma providência já havia adiado a hora da morte aos judeus. Do povo judeu. Capítulo 3, versículo 7. Continuando, versículo 3. Então o rei lhe indagou: Que é o que tens aí, Esther? Estou repetindo o versículo 3. Dize-me, pois, o que desejas, e ainda que seja metade do meu reino te darei. Contudo, Esther lhe respondeu. A resposta de Esther: Se for do teu agrado, ó rei, venha hoje com Amã ao banquete que eu lhe preparei. Ela fez o convite. Então o rei imediatamente exclamou: Depressa, trazei Amã, para que atendamos ao pedido de Esther. E assim o rei e Amã foram ao banquete que Esther havia planejado e mandado preparar. Versículo 6. Enquanto saboreavam o bom vinho do palácio, o rei uma vez mais perguntou a Esther: Mas o que de fato queres que eu te faça? Dize-me e serás atendida. Qual é o desejo do teu coração? Até a metade do meu reino te será dada. Versículo 7. Diante dessa palavra do rei, Esther rogou: Aqui está, pois, a minha petição e o meu desejo.
Dois pontos. Versículo 8. Se é da vontade do rei demonstrar sua bondade e generosidade para comigo, e se lhe agradar atender e conceder o meu desejo, que o rei e Amã venham também amanhã ao banquete que vou preparar em vossa homenagem. Então, naquele momento, terei minha resposta pronta e a apresentarei ao rei. Então, se é da vossa vontade demonstrar sua bondade, sua generosidade para comigo, rei, então, se lhe agradar atender, realmente conceder o meu desejo, então que amanhã o rei e Amã venham ao banquete que eu vou preparar em vossa homenagem. Então, naquele momento, eu vou dar a minha resposta e vou apresentar ao rei a minha resposta. Versículo 9. Naquele dia, Amã saiu alegre e satisfeito. No entanto, ficou irado quando percebeu que Mardoqueu, que estava junto à porta do palácio real, não se levantou, nem demonstrou qualquer reverência diante da sua presença. Versículo 10. Todavia, Amã conseguiu controlar sua fúria e foi para casa, reunindo seus amigos e Zeres, sua mulher. Amã começou a gabar-se da grande riqueza que havia acumulado. Amã começou a gabar-se da grande riqueza que havia acumulado, de seus muitos filhos e de como o rei o havia honrado e promovido acima de todos os nobres e ilustres oficiais da corte. Versículo 12. E disse mais Amã com arrogância: além disso, sou o único no império que a própria rainha Ester convidou para acompanhar o rei ao banquete que ela preparou em homenagem a Xerxes. Ela me convidou para comparecer também amanhã, na companhia do rei. Ele estava se gabando e agindo com arrogância. Aí veja só, versículo 13. Contudo, não me darei por plenamente satisfeito enquanto vir aquele judeu Mardoqueu sentado à porta do palácio real. Versículo 14. Então Zeres, sua esposa, e todos os seus amigos lhe deram o seguinte conselho. Olha o conselho maldoso. Ora, manda fazer uma forca com mais de 20 metros de altura. E logo pela manhã, peça ao rei que Mardoqueu seja sumariamente enforcado nela. Depois alegra-te e vai com o rei para o banquete. Amã gostou de ouvir aquela sugestão e imediatamente mandou que se construísse a tal forca. Então nós vimos aqui que a rainha Ester, de forma corajosa, se apresenta diante do rei Assuero, ou Xerxes, apresentou sem ser convidada. Ela se apresentou sem ser convidada e mesmo correndo o risco de ser morta, devido à lei que proibia a aproximação do rei sem convite. Aí o que aconteceu? O rei estendeu o cetro de ouro, mostrando a sua disposição para ouvi-la. Ester então convida o rei e Amã, para um banquete que ela preparou. Durante o banquete, o rei pergunta de novo a Ester qual é o pedido dela, oferecendo metade do reino. Ester, estrategicamente, adia seu pedido para uma segunda refeição no dia seguinte. Nesse segundo banquete, o rei repete sua oferta a Ester. Finalmente revela seu pedido: a vida dela e o destino de seu povo, os judeus, que estão ameaçados pela conspiração de Amã. E no capítulo seguinte, o 6, o rei Assuero
após sofrer de insônia, nós vamos ver, ele revisa os registros do reino e descobre que Mardoqueu, um judeu, havia denunciado uma conspiração para assassiná-lo. Então, planejava enforcar Mardoqueu. Esses eventos levam a um ponto crucial na história, preparando o terreno para os acontecimentos que se seguirão. Que nós vamos ver depois que Amã acaba honrando Mardoqueu. E depois veremos que Amã morre na forca que construiu.